que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não sabem mais honrar, não compreendem mais o código de conduta, de respeito e de honra uns pelos outros, em todos os sentidos, para as autoridades espirituais, para os pais, para os semelhantes, e a gente vê desonra de todo lado. Eu quero te dizer, querido, que a honra é o protocolo do céu. No céu não há ninguém que se relacione com ninguém que não seja através da honra. A honra é tão importante na Bíblia que diz que na mão esquerda está o alongar da vida para quem anda em sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e essa palavra temor significa respeito e, portanto, honra. Na mão direita, riquezas e honra. Quando nós vivemos dentro desse código, a promessa de Deus é que nós vamos prosperar. E vamos ter vida longa, inclusive. Mas se não vivemos no código de honra, não tenha dúvida de que seremos disciplinados pela vida, pelas pessoas e também por Deus. O tema da mensagem de hoje: 5 esferas da honra. Presta atenção que isso aqui é uma coisa que você não pode perder nada. E para vocês entenderem a lógica da minha mensagem, cada esfera da honra que eu lhes apresentar, a que suceder será mais importante do que a primeira. Então a primeira é a menos importante e a última é a mais importante de todas. Então, de maneira proposital, eu estou apresentando assim. Em outras palavras, nós vamos entender como é que funciona a honra. E vamos entender a gradação que cada uma dessas esferas tem. 5 esferas da honra. A primeira esfera é a esfera do débito. Romanos 13:7 diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A honra não é uma opção. A honra é uma dívida que você tem para com todos. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos pagar a nossa dívida de honra para com as pessoas. Amém ou não? Quando você tem uma dívida, o que você tem que fazer? Pagar a sua dívida. Quando você empresta o dinheiro de alguém, o que você tem que fazer? Pagar. E até o argumento que a gente tem, ou a expressão que se usa é: eu vou honrar o meu compromisso. A primeira esfera que você precisa entender é que a honra é uma dívida. Quanto melhor o serviço prestado, quanto mais excelente o serviço prestado a você, melhor deve ser a sua retribuição de honra. Sim ou não? Por exemplo, pai e mãe. Quantos aqui têm pais e mães ainda vivos? Ninguém nessa vida vai te amar igual seu pai e sua mãe. Ninguém. Entenda uma coisa: a gente ora para que os casamentos sejam eternos, mas hoje eles acabam. Mas o seu pai e a sua mãe vão te amar até o fim, você sendo bom e sendo um bandido. Então esse amor incondicional tem que ser valorizado. Então esse negócio de filho tratar pai e mãe como se fosse um igual, jamais serão. Sempre você terá que olhar para os seus pais como superiores, porque eles geraram a sua vida, eles se sacrificaram para te dar o melhor. E por toda a vida você tem que dar honra para eles. Amém ou não? Você paga a honra a quem é devido. Vem aqui, Zé Luiz, por favor, e vem aqui com o Lute. Lute trabalhou para mim
uma ficção, tá? Durante um mês, fez um ótimo trabalho, organizou minhas finanças. Aí chega no fim do mês e fala: Colude, vem cá. Seguinte, você fez um ótimo trabalho, mas o Zé Luiz está precisando mais. Então sabe o trabalho que você fez? Eu vou pagar para ele. É justo isso, irmãos? Quem aqui passaria um mês inteiro trabalhando, aí o teu chefe fala: vem cá. Olha, aquele irmãozinho ali, ó, ele não foi muito excelente, ele não foi muito bom, mas ele precisa mais do que você do dinheiro, então eu vou dar promoção para ele. Como é que você se sentiria? Desonrado. Pode sentar. Então a honra, você precisa entender que a honra é uma dívida que você tem que dar a quem te favoreceu, te abençoou, a quem prestou aquele serviço para você. E a dimensão desta dívida está no tamanho do investimento e do amor que ele fez para você. Amém? Honrar é uma dívida, e nós devemos honrar a paz, devemos honrar autoridades civis, militares, devemos honrar os nossos compromissos de dívidas, os nossos credores, e devemos honrar os nossos líderes espirituais. Mas, sobretudo, honrar a Deus. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Dentro dessa esfera de desonra e de rebelião, a nação brasileira, irmãos, nós temos muitas qualidades, mas temos muitos defeitos também. Quando eu comecei para os Estados Unidos, uma coisa que eu observei logo de cara, às vezes eu estava lá na Disney, né? Porque quando você vai a primeira vez, você percebe tudo, sentado lá, e eles perguntam: tem alguém aqui que serviu as Forças Armadas? Levantam as pessoas. Tem algum policial aqui? Levantam. Todo mundo. Se fosse aqui no Brasil, o camarada ficava quietinho, porque ou ele ia levar ovada ou ia levar bala. É uma nação que desonra, irmãos. Eu me lembro que no dia da Copa do Mundo, que a ex-presidente Dilma entrou no estádio e a população começou a mandar ela tomar naquele lugar, eu olhei para a Lília e falei assim: esse negócio não vai terminar bem. O tamanho dessa desonra vai ser o tamanho da vergonha. Então quero dizer para vocês, a culpa do 7-1 não é do Filipão, é do povo brasileiro que desonrou. Não estou brincando, não, estou falando sério, porque foi uma desonra pública para uma mulher que estava ungida, investida de autoridade, como a maior autoridade do país. E Deus fez que a retribuição disso não é perder a eleição dentro da sua casa, é perder humilhado. O povo brasileiro é muito desonroso. E você que está me ouvindo aqui, saiba que a desonra não fica barato. É muito importante você entender o compromisso. A honra é um débito, é uma dívida. A segunda esfera da honra é a esfera protocolar. O que é um protocolo, irmãos? Protocolo é um código de conduta estabelecido antes, pré-estabelecido, para que as pessoas se relacionem de uma maneira equilibrada. Em cada lugar há um protocolo. Vocês querem ver, por exemplo, quando você vai ao Congresso Nacional, você pode entrar e andar por todas as dependências com camisa, camiseta, do jeito que você quiser. Mas se você for entrar dentro do plenário onde se vota, você tem que estar de terno e gravata. Se você tirar o seu terno e deixar do lado, eles te barram na porta. Eles dizem: excelência, desculpe, põe o seu paletó. Porque é assim que se faz lá. Esse é o protocolo.
E lá dentro você vê aqueles debates, mas não tem essa coisa de um tratar o outro. Ô mano, não concordo com você não, cara. Não, lá é tudo Vossa Excelência. Às vezes um quer xingar o outro daquele nome. Vossa Excelência é um canalha, mas é Vossa Excelência. Protocolo. Se você não é um deputado e você teve o acesso lá, existe uma área onde os que não são parlamentares podem ficar atrás de um guardrail, né, de uma cerquinha, e eles podem ficar lá. E se eles são chamados de Vossa Senhoria. Sim ou não? Protocolo. Quem aqui já serviu o exército? Levanta a mão. Como é que é o código de conduta, o protocolo no exército? Quando entra um superior, você está sentado, você levanta. Que outra coisa que você faz? E fica lá até o camarada dizer, descansar. Aí você pode descansar. Experimenta ficar sentadão, olhando para o mundo, a hora que o camarada entra. Cadeia, cana. Por quê? Porque quebrou o protocolo. Eu acho que os jovens de hoje precisavam fazer mais o exército, viu, gente? Porque é incrível o desrespeito. Incrível o desrespeito que as pessoas têm. Mas há um código de conduta também para a igreja. Sim ou não? Você tem que tratar os seus irmãos com respeito, com amor. Você tem que tratar os líderes espirituais como pessoas superiores a você, com respeito. Não tem problema em discordar, não tem problema em reclamar, desde que você faça com respeito. A Bíblia fala que você não pode falar calúnias sobre um pastor, a menos que você tenha 2 ou 3 testemunhas. Nem acusá-lo você não pode, se você não tem certeza. É o código de conduta de uma igreja cristã. Mas também eu quero dizer que o protocolo tem a sua formalidade. Formalidade significa forma. Por exemplo, se você vai a um fórum, estou vendo o George ali, ele é advogado. Como é que você vai, quando você vai lá para Ilhabela? Você usa camiseta e bermuda, George? Usa, né? Você vai assim ao fórum? Por quê? Ele está dizendo não. Por causa do protocolo. O juiz também é Vossa Excelência, o meritíssimo. Protocolo é importante, irmãos, porque ele também é uma forma de honra. Deixa eu dizer uma coisa para você, o protocolo exacerbado afasta. Mas a falta de protocolo é desonra. Então os jovens, por exemplo, cadê os jovens aí que têm menos de 30 anos? Fiquem de pé, por favor. Aí, Ramon, até o ano passado você estava nessa, né? Já está ficando velhinho. Olha, gente, eu não quero que vocês se vistam como velhos. Pode se vestir como jovem. É legal, eu quero até muitos cabeludos aqui. Muitos tatuados aqui. Eu quero que tenha esse povo aqui. É bonito o jovem assim. Eu estava pregando na Itália agora. Foi maravilhoso o tempo que eu tive lá. E no último dia foi o Rodolfo, esse que vem aqui. Chegou todo tatuado, todo cabelinho com rabinho assim, totalmente jovem. A hora que esse camarada começou a pregar, meu queixo caiu. Foi a pregação mais linda que eu ouvi sobre a mulher samaritana. Chorei a pregação inteira. Chegou no fim, eu falei, meu irmão, eu já preguei muito nesse texto. E eu te confesso que a minha pregação ficou rasa perto da sua. Você não precisa se vestir como um velho para ter protocolo. Você pode ser um jovem que se veste como você se veste. Pode tatuar à vontade, eu não ligo não. Mas quando você vier à igreja, vem com a sua melhor roupa. De jovem. Sim ou não? Porque se você vier aqui com a tua pior roupa, você está desonrando a Deus.
Então aqui você vai dar o teu melhor louvor, você vai dar a maior vibração, você vai usar a sua roupa de jovem, mas a melhor que você tem, para que todos saibam que quando você está na casa de Deus, você está adorando o Senhor com o melhor que você tem. Amém? Pode sentar e aplauda o Senhor. O protocolo é tão importante. Eu vou contar uma história para vocês que está lá em Atos, capítulo 23, de 1 a 5. O apóstolo Paulo entrou numa discussão com o sumo sacerdote, sem saber que ele era sumo sacerdote. O camarada era membro do Sinédrio. E no Sinédrio tinha sacerdotes, escribas e anciãos. Era um grupo de 70 homens que lideravam Israel. E ele entrou numa discussão. Como Paulo também era do Sinédrio, ele estava falando com um igual. Agora eu vou ler o texto para vocês. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Até hoje eu não sei o que é isso. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? O que ele está dizendo? Quem é você para me bater dizendo que eu estou quebrando a lei, quando na verdade é você que está quebrando? Tu estás aí sentado para me julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Enquanto era igual para igual, ele veementemente afrontou o camarada. Quando ele descobriu que ele era de uma patente superior, ele baixou a orelha. Esse era o apóstolo Paulo, gente. O homem que viu Jesus. Ele entendia de protocolo. Engraçado, estou vendo o Carlos aqui. O Carlos, eu já cansei de pedir para ele me chamar de senhor, mas ele não consegue. Isso é pessoa que foi treinada a seguir protocolo. Outro é o Jorge: pastor, o senhor, pastor, pode me chamar de você, eu estou te permitindo, nós somos amigos. Protocolo. Outro dia eu vi uma pessoa falar: o Zeca é o escambau, o pastor José Luiz. Quem pode chamar ele de Zeca sou eu, que sou amigo dele há 30 e tantos anos, e ele pode me chamar de Lamartine. Agora, uma pessoa: ô Lamartine, ô Lama. Que Lama o quê, rapaz? Protocolo. Vocês estão entendendo? Agora, se a pessoa que está numa posição acima da tua diz: não, pode me chamar, pronto, you are dismissed. Você está descansado, está à vontade. Me chame do jeito que você quiser. Pelo menos não me xingue, tá? Mas chame pelo nome. Isso é protocolo. Pessoas que entendem protocolo se dão bem. Quero uma jovem aqui que está desempregada. Vem aqui à frente. Ó, já é profético. Vou orar para você, você vai arrumar um emprego, hein? Rapidinho. Olha que jovem bonita. Vem cá. Como é que você chama, minha jovem? Diana. Vamos supor que você vai procurar um emprego numa empresa muito boa. E você vai ser analisada lá pelo RH. Como é que você vai se apresentar lá? Com respeito. Com respeito. E como a sua veste? Como que você vai usar? Lógico, com traje social. Vai botar um salto? Não, dependendo se é salto ou pode ser sapatilha. Mas com traje social. Está dizendo com traje social. Pode, essas coisas de moda eu não entendo. Ela deve entender mais do que eu. Vai botar um batonzinho, se pintar? Sim, mas uma maquiagem bem clara, né? Porque tem
dono de empresa que não gosta de batom muito vermelho, esmalte muito claro. Já está empregada. Muito obrigado. Chamei uma aqui que já me deu algumas lições que eu não fazia a mínima ideia. Mas é óbvio que você vai se apresentar de uma maneira sóbria, como ela disse. Você vai chegar lá bem vestida, clássica, né? Até ela me ensinou, achei que tinha que ir de salto. Ela falou que pode ser de sandalinha ou de... Como é que é? Sapatilha. Protocolo também é honra. Então a gente tem que ter protocolo na forma, a gente tem que ter protocolo com as autoridades, a gente tem que ter protocolo com a unção das pessoas. Amém ou não? 2 Crônicas 20:20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, que é o rei de Judá, tá? E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando você respeita a unção de alguém, você recebe os benefícios dessa unção. E a prosperidade é uma das consequências de você honrar a unção de alguém. Moisés tinha a unção de Deus. Miriam, a sua irmã, o peitou e ficou leprosa. Josué e Calebe respeitaram a sua unção e entraram na terra prometida, e Josué o sucedeu. José tinha a unção de Deus. Os seus irmãos não respeitaram a unção e foram humilhados. Potifar respeitou a unção e prosperou. Depois, por uma questão de traição, de mentira e de engano, José acabou na cadeia. E na cadeia o carcereiro percebeu a unção dele e respeitou a unção. Prosperou. Faraó respeitou a unção de José e prosperou. Porque quando José sai do calabouço e vai para a sala do trono, e ele interpreta os sonhos do faraó, não vou contar que vocês conhecem a história. José deu uma solução para o faraó. O faraó podia ter pego aquela solução e falar: puxa, que bom! E chamar os seus líderes, os seus homens de confiança, e dizer: vocês é que vão governar o Egito. O que ele fez? Quem no Egito tem o espírito dos deuses como este homem? É você que vai governar o Egito. E acima de você só eu, ninguém mais. Todos se submeterão a você, porque a unção está sobre a sua vida. E por causa disso, o Egito prosperou. Ter protocolo e honra para com a unção faz você prosperar. E a desonra, em contrapartida, te gera perdas, te gera retrocesso e recuo. Saul tinha a unção de Deus. E ele não foi um bom rei e tampouco um bom sogro. Aliás, foi péssimo. Eu agradeço a Deus porque Deus me deu um sogro maravilhoso. Não é perfeito, mas foi um homem muito importante na minha vida. E hoje, ele não pode fazer mais quase nada por mim. Mas chegou o tempo de eu retribuir tudo que ele fez por mim. Então eu amo meu sogro, eu chego, eu beijo o rosto dele, eu beijo a carequinha dele. Todas as vezes que eu puder, eu vou falar de como ele foi importante na minha vida. Levo ele ao médico, interpreto os exames dele, o trato como uma pessoa superior a mim. Vocês sabem que sogro e genro de vez em quando tem uns arranca-rabo, né, por causa de ciúme. Mas não importa. Toda vez que eu percebi ciúme nele, no primeiro momento você fica chateado, mas depois fala: não, mas eu amo meu sogro. Eu trato com muito carinho. Porque eu sei que quando eu não era ninguém, ele acreditou em mim, deu aquilo que era mais importante na vida dele, que era a filha dele. Cuidou de mim, me orientou.
E hoje às vezes eu vejo ele sentado aí, olhando todo orgulhoso, pensando, valeu a pena. Sabe, gente, honre. Davi honrou a Saul de uma maneira extraordinária. Saul traiu, quis matá-lo, o perseguiu. E quando Davi teve a oportunidade de matá-lo, 2 vezes, ele não matou. Uma das vezes ele cortou a veste de Saul e depois saiu de perto dele, ele estava dentro de uma caverna, dormindo, e ele disse, Saul, meu rei. Saul, opa, é a voz de Davi? Aqui, Saul. Eu estive pertinho de você, podia ter te matado. Mas não te matei porque eu nunca te desonrei. Saul, Davi, meu filho, agora eu reconheço que você vai ser rei sobre Israel. Lindo isso, né? A honra de Davi para Saul foi tão tremenda até depois da morte. Deus tratou com autoridade. Saul foi um homem que se afastou de Deus. E Davi deixou que Deus tratasse com ele. Jamais Davi quis fazer a justiça com as suas próprias mãos. Saul terminou a sua carreira no campo de batalha, morrendo contra os filisteus. E quando ele estava lá ferido para morrer e não morria, passou uma amalequita, ele disse, vem cá, meu jovem, enterra essa espada aqui que eu estou morrendo e eu não quero ficar sentindo essa dor. E o amalequita enfiou a espada, o matou, levou a coroa e foi diante de Davi, acreditando que ia receber uma grande recompensa. Davi falou, você matou o ungido do Senhor? Mandou matar o camarada. Davi honrou a Deus acima de tudo. Honrou tanto a Deus que quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca que estava em Shiló. Durante 40 anos, Saul não estava nem aí com a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Davi quis a presença de Deus. Quando chegou a arca em Jerusalém, ele dançou, e dançou tão efusivamente que mostrou a cueca. A Bíblia diz isso. E a mulher dele o desonrou e disse, onde já se viu? Isso é atitude de um rei? E a Bíblia diz que por causa disso, ela ficou estéril e nunca gerou filhos. Queridos, Davi estava exultando para adorar a Deus. E ela não entendeu que Deus estava se agradando daquela dança, porque ela era a expressão da alegria que ele tinha da arca está chegando em Jerusalém. Davi colocou a arca num tabernáculo aberto. O tabernáculo de Moisés escondia a arca, ninguém podia vê-la, a não ser o sumo sacerdote no dia da expiação. O tabernáculo de Davi, ela estava exposta. Ele disse, adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana. E ele 7 vezes por dia, ele deixava os seus compromissos e ia na presença da arca adorar o Senhor. Sabe o que Deus fez com esse camarada? Nunca perdeu uma batalha. Deus falou, a minha aliança com você é para sempre. O meu filho que eu vou mandar vem da tua descendência. Ele vai governar o mundo. Muitas vezes na Bíblia, você vê Deus dizendo, por causa de Davi eu te abençoo. Foi assim com Salomão. Salomão, você foi péssimo. Se não fosse pelo amor que eu tenho pelo teu pai, você ia perder o teu reino já. Mas por causa de Davi, eu te preservo. Vejam o que a honra a Deus faz. Quantos aqui querem honrar a Deus? Queridos, essa palavra Deus me deu. A Lília me pediu uma vez para que eu falasse a respeito de protocolo. Então eu fui orar a Deus e Deus me deu uma revelação tremenda sobre essas esferas. Eu não li em lugar nenhum, vou até escrever um livro. Porque a honra é o principal caminho que você tem para a prosperidade. E na Bíblia você tem protocolo de honra para todo mundo, não é só para cima não. Para Deus, para os seus superiores,
para aqueles que estão na mesma direção e até para aqueles que estão abaixo de você. O Mauro, cadê o Mauro? O Mauro é um filhão, né? De vez em quando eu tenho umas brigas com ele e ele fica quietinho. Depois que Deus falou comigo, eu liguei para ele: Mauro, me perdoe, viu? Às vezes eu passo dos limites quando eu brigo com você. Você é um ótimo funcionário e é uma pessoa muito querida. É assim que você honra. Não é só para os de cima, é também para os de baixo. Então, pai tem que ter coragem para pedir perdão para um filho quando ele o feriu. Assim como um filho tem que ter coragem de pedir perdão para um pai quando ele o desonrou. Queridos, este é o protocolo dos céus. Quantos aqui querem prosperar na vida? Tratem todas as pessoas com protocolo, com honra. Primeira esfera, débito. Diga: segunda esfera, protocolo. Eliseu honrou a unção de Elias e o sucedeu no ministério profético com uma unção dobrada. Fez o dobro dos milagres que Elias fez. João Batista honrou a unção de Jesus. João Batista era o cara, as multidões vinham após ele, e de repente vai chegando um jovem, 6 meses mais jovem do que ele, e João Batista olha para ele e reconhece que ele é o Messias. E Jesus diz: João, eu preciso que você me batize. João falou assim: pelo amor de Deus, Senhor, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Eu não sou digno nem de desamarrar o cadarço do Senhor. Mas Jesus disse: mas eu quero que você me batize. E ele obedeceu. Por causa dessa honra, Jesus disse dele: nascido de mulher, não existe um homem, um profeta como João. Já pensou, meu irmão, você ouvir um elogio desse do Criador do universo? Misericórdia. É muita coisa. Honrou a unção. E Jesus, o Criador, sempre deu honra para Deus. Nos ensinou a orar prestando honra a Deus. Amém? O protocolo da honra traz muita prosperidade. Dentro da questão do protocolo, para você entender como é que funciona, por exemplo, se você está numa sessão solene no Congresso Nacional e tem várias autoridades, como você acha que elas devem ser citadas? Do menor para o maior ou do maior para o menor? Do menor para o maior. Você começa citando o vereador, depois o deputado estadual, federal, senador, governadores e o presidente. Se você está numa escola, numa celebração pública, você começa agradecendo aos B10, eu já fui bedel, aos B10, àqueles que trabalham na cozinha, depois aos professores e por último a diretora ou diretor. Protocolo é assim. Formalidade, maneira de tratamento, reconhecendo a autoridade, a unção, a posição e o território. Eu quero terminar a questão do protocolo falando sobre isso. Aqui eu sou para vocês o pastor de vocês, amém ou não? Se eu encontro vocês lá no Japão, vocês ainda são minhas ovelhas? Então vocês me devem respeito, sim ou não? Mas e se eu estiver brigando no trânsito? Fecha o camarada, ele me mostra o dedo, eu falo: vem aqui, rapaz. Ele vem, eu falo: sou pastor. Ele fala: e daí? É por isso mesmo que eu vou te chamar de tudo quanto é nome. Porque para ele, eu não sou o pastor. Então, não adianta eu exigir que ele me trate com protocolo se ele não está debaixo da minha jurisdição. No meu condomínio, eu sou vizinho, igual a todo mundo. Mas aqui da igreja, eu sou seu pastor. Amém? Ficou claro ou não?
Agora, e Deus? Querido, Deus em qualquer lugar você trata de honrar, porque Ele é dono de tudo, viu? Inclusive da tua vida. Amém? E a Bíblia diz que quem honra tem a vida alongada. Amém? Não é só quem honra pai e mãe, quem honra Deus também. Quando a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, essa palavra temor é reverência, é honra. E aí, quando a Bíblia fala também, em Provérbios, fala da sabedoria, o que ele diz? Na sua mão esquerda está o alongar da vida. Quem honra a Deus, vive mais. Quem quer passar dos 100 anos aqui? Então comece a honrar a Deus, meu irmão. Porque se Deus falou isso, querido, Ele vai cumprir. E na mão direita, riquezas e honra. Quem quer ser próspero? Quem quer viver muito? Amém? A promessa de Deus é essa. Na mão esquerda, o alongar da vida. Na direita, riquezas e honra. Deus está dizendo, você me honra, eu devolvo para você honra. Foi o que Ele fez com Davi. Foi o que Ele fez com Josué. Foi o que Ele fez com Eliseu. A terceira esfera de honra. Portanto, a primeira é inferior à segunda, que é inferior à terceira. A terceira esfera de honra é a gratidão. Porque a gratidão, meu querido, é superior à dívida e o protocolo. A gratidão não tem prazo de validade. O débito e o protocolo, sim. Porque você pagou a dívida, você não deve mais nada. O indivíduo deixou de ser investido daquela autoridade, ele não precisa mais ser honrado pelo cargo que ele tinha. Mas gratidão não tem prazo de validade. Eu já falei de manhã, vou falar de novo. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja, que é o Udo, que é minha ovelha, meu amigo, e eu tenho uma dívida de gratidão que eu nunca vou pagar. Porque no momento mais difícil da minha vida, eu estava fazendo 60 dias de jejum porque não tinha dinheiro para pagar minhas contas. Um dia ele chegou para mim e disse assim, Deus me mandou fazer um cheque para você para pagar todas as dívidas. E ele nem me conhecia direito, viu, gente? Eu não tinha como saber isso. Aí eu brinquei com ele, você tem certeza? Ele falou, pode dizer quanto é. E eu já tinha um número na cabeça. E ele fez aquele cheque para mim. Ele falou, eu vou te dar um carro. Porque eu estava sem nenhum carro. E ele me honrou e durante muitas vezes me abençoou. Eu digo para ele, Udo, você é meu irmão. Até quando eu morrer, eu vou ser devedor. Grato a você por aquilo que você fez na minha vida. Gratidão não tem prazo de validade. É para sempre. Amém? Por isso a gratidão é muito superior ao débito e ao protocolo. A ausência da gratidão, ou a ingratidão, é o quê? Desonra. Deus espera gratidão. Isso é uma coisa que me impacta muito, irmãos. Deus é mexido quando alguém é grato. E fica enfurecido quando alguém é ingrato. O livro de Malaquias, diferente do que muita gente pensa, não é um livro para falar de dízimo. É um livro que trata de honra. Experimenta ler o livro de Malaquias de 1 até o fim. Você vai ver que o tempo todo diz respeito à honra. Eu quero começar lendo para vocês Malaquias 1, de 6 a 10, que diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor
é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele te dará agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Pesado, né? Os sacerdotes tinham que trocar os pães da proposição uma vez por semana. Eles entravam no lugar santo, tinha a mesa dos pães, eles pegavam os pães velhos e levavam e punham pães novos. E os sacerdotes falavam assim: o pão está lá, Deus não come, para que eu vou fazer outro pão novo? Deixa o velho mesmo. E Deus fala: esse pão é imundo, vocês estão me ofendendo. Deus exigia na lei que o animal sacrificado não podia ter um defeito, não podia ter um ossinho quebrado, não podia ter uma sarna, não podia ter uma mancha. E o sacerdote fazia o contrário, falava: Deus não vai comer esse negócio, vai ser queimado, deixa a gente ficar com o melhor, porque a gente vende, vale mais, e a gente dá o cego e o manquitolante para Deus. Afinal de contas, não vai fazer diferença. Deus fala: sabe de uma coisa? Eu não aceito nem a tua oferta e nem você. Não me venha me pedir aqui favor e graça, porque eu não quero nem te olhar na cara. Aliás, eu adoraria que alguém fechasse a porta desse templo para que ninguém mais acendesse fogo para sacrificar esses animais imundos. Vocês pensam que eu vou aceitar vocês? Não. No capítulo 1 ele diz isso. No capítulo 2 ele joga mais pesado. Se não fosse Deus aqui, a gente ia dizer: nossa, Deus está temperamental. Mas olha o que o capítulo 2 fala. É a continuação do mesmo assunto. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no seu coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. Vocês entenderam o que Deus está falando? Vou jogar cocô na sua cara, esfregar. Vou amaldiçoar a sua descendência. Com Davi, Salomão, por causa do teu pai, meu querido, você se livrou, senão você estava frito. Com esses sacerdotes desonrosos, vou esfregar cocô na sua cara. Suas bênçãos eu vou transformar em maldição. Já estou amaldiçoando. No capítulo 1 diz que eles são desonrosos. No capítulo 2 diz: olha, eu vou esfregar cocô na sua cara. No 3 ele diz: vocês são ladrões. Ele diz: mas no que nós te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Está cheio de gente na internet aí dizendo que dízimo é para outro tempo e tal. Vai na deles que você vai ver onde você vai chegar. Eu prefiro confiar em Deus. Eu sou dizimista fiel. Eu dou sempre mais do que eu ganho. Eu nunca dou só no mês o que é o dízimo. Eu sempre dou além, porque eu sei que dele vem todas as coisas. Então, meu querido, se você não quer desonrar Deus, se você não quer afrontar o seu nome, se você não quer que Deus se volte contra você por causa da sua oferta, que não está na dimensão daquilo que Ele merece, não oferte a Deus
algo que não lhe custe sacrifício. Davi, certa vez, pecou contra Deus por vaidade, mandou contar o seu rebanho, o seu reino, o número do exército, e parará, até o número das pessoas, e Deus ficou muito bravo, e mandou o juízo. E Davi orou ao Senhor, e sentiu que ele devia ofertar a Deus algo importante. Ele foi e comprou um terreno do Jebuseu Araúna. Esse terreno é o Monte Moriá. Quantos aqui sabem qual é o Monte Moriá? Sabe aquele terreno que é o mais disputado da terra? Que tem lá o Domo da Rocha, aquela, não é uma mesquita, aquela construção com teto de ouro, e do lado uma mesquita chamada Al-Aqsa. Aquele lugar, irmãos, foi Davi que comprou dos jebuseus para dar a Deus. E o jebuseu falou para ele: Davi, pode levar, meu querido, eu não vou cobrar de você não. Não sou louco. Davi falou assim: eu não quero nada de graça, porque eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe sacrifício. Protocolo. Querido, a tua vida foi Ele que deu. O que você merecia era o inferno, e Ele deu seu Filho unigênito para morrer por você. Se você quer honrar a Deus, honre a Deus também com as suas ofertas. E que a sua oferta seja a melhor. Não dê o que sobra. Não dê, sabe, o animal imundo, manquitola. Dê o melhor para Deus, que Deus garante. Deus ainda diz: provai-me, sejam fiéis nos dízimos das ofertas, e provai-me se eu não abrirei as janelas dos céus e vos derramarei uma abundância sobremaneira. Deus está dizendo: estou desafiando vocês, me desafiem. Ou seja, mesmo no alto da sua indignação, Deus está falando para o povo: eu não quero tratar vocês com juízo, mas se vocês não mudarem o tratamento comigo e passarem a me honrar como Deus, vocês esqueçam, porque eu não vou tratar vocês com graça. Ou vocês me tratam como Deus, ou eu não quero nada com vocês. Então, meu querido, sabe de uma coisa: se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele não vai ser nada. Ele só vai ser o teu juiz. E essa história de dizer que Deus é justo, que Ele não trata um diferente que o outro, não, Ele trata sim, totalmente diferente. Com Davi era todos os favores do mundo, com os inimigos era a espada. Como é que você quer ser tratado por Deus? Quantos querem ser tratados com graça? Sabe o que é graça? Você merece o açoite, Ele fala: filhinho, não faz mais assim, beijinho daqui, beijinho dali, está tudo bem, está perdoado. É assim que Deus trata quem o eleva e quem o honra. Amém? Gratidão, tudo vem dEle. Ele merece o melhor. Isaías 29:13 diz: o Senhor disse: viste que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo, ou respeito, consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aquele camarada que vem, canta glória a Deus e nem se arrepia mais. É de boca, não é de coração. Hoje de manhã, dona Pina, eu fiz uma citação da senhora, mas é na próxima fase que eu vou falar, no 4º nível. Querido, você honra a Deus quando você cuida daqueles que Ele ama, quando você trata o pobre com misericórdia, quando você trata o encarcerado com graça, quando você trata aqueles que o mundo esqueceu com honra. Deus olha e fala: vocês fizeram para os meus pequeninos, eu vou fazer com vocês. Deus jamais vai ficar devendo
para alguém que o honra. Eu falo para Deus: Senhor, eu quero tratar todas as pessoas com graça, porque eu preciso muito que o Senhor me trate com graça, porque eu sou pecador. E quando eu olho para a minha vida, muitas pessoas já se levantaram contra mim, e mesmo que eu não faça nada, Deus faz por mim. Porque o segredo é esse, meu querido: tratar o outro como você deseja ser tratado. Você honra a Deus quando você vive segundo o seu protocolo de honra, em todas as direções. Não se apresente diante dele formalmente. Não chegue atrasado no culto. Não saia antes. Quando você vai a um cinema, você pode imaginar, está chegando num clima que você fala, tem que ir embora. Não, o camarada fica até nos créditos, porque agora eles botam uma parte final depois dos créditos. Aí o camarada fica lá vendo aqueles nomes passando. Ele, o que vai vir no fim? Às vezes não vem nada. Mas ele chega antes. Agora na igreja, chega no fim do louvor. Porque você não quer adorar a Deus? Tá pesado, né? É melhor se ouvir de quem te ama do que depois receber açoites. Honra é um protocolo de gratidão. Gratidão é uma evidência de honra. A quarta esfera da honra é a esfera do amor. Débito é inferior ao protocolo. Protocolo inferior à gratidão. Diga, gratidão inferior ao amor. Esse é o quarto nível, o nível mais alto que nós devemos tratar os outros. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A palavra também diz: qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento. Amém? Diga assim: amor a Deus em primeiro lugar, amor ao próximo em segundo lugar. Eu citei a Dona Pina. Quantos anos a senhora tem aquela cela, Dona Pina? 20 anos. 20 anos, irmãos. Não são 20 dias. 20 anos. E toda vez que você vai lá, chega a Dona Pina, pequenininha. Falei, irmãos, eu sou tão pequenininha, e ela é mesmo. Grande por dentro, mas pequenininha. Mas eu amo vocês todos. Vocês são muito bem-vindos. Aí ela traz o caderninho dela. Caderninho de oração, que está o nome de todas as pessoas que vão lá. Fala, Dona Pina, ora por mim. E toda madrugada, 3 horas da manhã, ela levanta, dobra o joelho e ora por aquelas pessoas. Isso é amor, irmãos. Isso é amar a Deus. A palavra diz: como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? E às vezes a gente acha difícil amar até os irmãos crentes, que dirá os de fora. É tão fácil criticar, é tão difícil elogiar. Porque quando você ama, meu querido, você vai falar, vou falar dos meus filhos, do meu genro, dos meus netos, é tudo bonito. É tudo maravilhoso. Agora, quando você fala dos outros, é a espada. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que julgardes os outros, sereis medidos. Ou que medires, sereis medidos. Quantos aqui querem receber amor de volta? Então, amém. O amor é superior à gratidão, porque o amor cobre multidão de pecados. Na prática significa o quê? Dá desconto. Quando você ama, você dá desconto. Você não dá desconto para filho? Sim ou não? Eu sempre digo,
Quando você trata com a sua esposa ou com o seu marido, experimente tratar a tua mulher todo dia, criticando, falando mal dela. Nossa, você está com uma cara encebada, hein? Vai lavar esse cabelo, mulher. Vai meter o pé no teu traseiro. E o marido também. Então, maridão, que pança é essa? Não aguento olhar para você desse jeito. Mas tem quem goste. A Lília olha para mim e diz: você é lindo, meu amor, gostoso, cheiroso. Sempre vai ter o meu amor. E ela é a minha rainha. Eu brinquei de manhã, ela estava aqui. Falei, só não digo que ela é santa porque nós somos crentes, senão já tinha beatificado ela. Amor é isso. Amor é você não desistir do outro. Amor é você estar disposto a perdoar, andar mais uma milha. Esse é o protocolo dos crentes. Jesus disse: eu quero que vocês sejam conhecidos assim, amando aqueles que a sociedade esqueceu. Os leprosos dos nossos dias, hoje não tem mais lepra, mas existem as pessoas que são rejeitadas da sociedade. Sabe, essa questão que hoje eu vejo os crentes aí disputando sobre a questão da homossexualidade. Gente, nós não temos que ficar discutindo com eles, nós temos que amá-los, tratá-los com honra, com respeito. Experimenta conversar com uma pessoa dessa ferida, que a vida inteira foi ferida. Experimenta amá-la, abraçar sem medo de pegar AIDS. Experimenta honrar essa pessoa, mesmo que ela não viva do jeito que você acredita. Só Jesus pode transformar uma vida. E o que Ele espera de nós não é que a gente fique disputando bandeiras, mas que a gente ame quem quer que seja. Quem ama ao seu próximo, honra a Deus. Por último lugar, o último nível, e esse não diz respeito a nós, homens somente, é só para Deus, que é a adoração. Adoração é o nível mais alto, a esfera mais perfeita de honra. E a adoração nós só podemos prestar a Deus, a ninguém mais. Porque ninguém mais é o nosso Salvador, ninguém mais é o nosso Criador, ninguém mais é o nosso Pai, ninguém mais é o nosso provedor. A adoração é a expressão mais nobre. É o amor no estado mais pleno. Quando você ama demais uma pessoa, o que você fala? Eu te adoro. Je t'adore. I adore you. Não é isso? Mas a adoração mesmo é só para Deus. Adorar é dizer: Deus, como o Senhor é bom para mim. Sabe, gente, eu fui um jovem, um menino muito rebelde. Muito rebelde. E quando eu conheci a Jesus, eu senti tanto amor de Deus na minha vida, que no primeiro dia da minha conversão, eu mudei imediatamente. Eu passei a desejar a Deus mais do que tudo na minha vida. Quando eu olho para o passado, até os erros que eu cometi, Deus reverteu para o meu bem. Ele sabe que eu amo. Estou muito longe de chegar no que Ele quer, mas eu amo de todo o meu coração. E eu adoro a Deus. Eu
tem prazer de levantar de madrugada, de falar com Ele, estar na presença dEle. Eu amo a presença de Deus. Adoração é isso, é reverência, é amor, é dar o melhor do meu coração e dar melhor também do meu exterior. Existem duas manifestações exteriores de adoração. Uma é a prostração. Uma das palavras hebraicas para adoração é prostrar-se, e a outra, elevar as mãos, dizendo: Tu és grande e eu sou nada, mas o Senhor me ama, o Senhor me marcou, o Senhor desejou viver a eternidade comigo, por isso mandou o seu Filho, Jesus. Certa vez uma mulher samaritana chegou para Jesus e disse: Senhor, onde é que se adora mesmo? Porque quando as tribos foram divididas, Judá e Benjamim ficaram adorando em Jerusalém, no templo. Jeroboão levou as 10 tribos do norte e, com medo do povo ir para Jerusalém adorar e serem bandeados para o outro lado, ele fez 2 altares, um em Betel e outro em Tel-Dan. E começou a construir ídolos para que o povo adorasse. Deus abominou aquilo. Mas aquela mulher, quando pergunta: Senhor, onde é que se adora de verdade? Jesus falou: filha, Deus não está preocupado com o lugar. Não é nem em Samaria, nem em Jerusalém. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga: Deus é espírito, Jesus é a verdade. Diga: o Espírito Santo é Espírito, a palavra é a verdade. Como você adora de verdade a Deus? Quando você reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando você anda na sua vontade. Essa é a verdadeira adoração. Não é uma bela música, porque a melhor música que existe aqui, perto dos anjos, é terrível. Estou vendo o Heitor ali, o Heitor fica reclamando que ele não toca direito, que ele não está mais naquele nível. Mas quando você toca, Heitor, até atirei o pau no gato no violino e eu arrepio. É outro nível. Afinal de contas, ele estudou 9 anos no Conservatório de Moscou, melhor do mundo. Pô, camarada, está em outro nível. Mas o violino dos anjos, meu querido, você ia ficar com vergonha. Que o Paganini ia chegar lá e falar: nossa, eu achei que eu tocava. E os violinos que tem lá são melhores do que os Stradivarius. Adoração que chega para Deus afinada é de um coração que reconhece quem é Deus e dá a Ele a honra que Ele merece. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu quero dizer para vocês que quando amamos verdadeiramente as pessoas, o marido que ama a sua esposa com amor sacrificial está honrando a sua esposa. A esposa que honra o seu marido, mesmo quando não merece, ela o está amando da melhor maneira possível. Quando um filho honra o seu pai e a sua mãe, ele lhe oferece o melhor amor que pode acontecer. Quando um pai ama os seus filhos, quando uma mãe ama os seus filhos sacrificialmente, é a melhor apresentação de honra. Vamos recuperar todo o ensinamento para terminar. Primeira esfera qual é? Débito. Segunda, protocolo. Terceiro, gratidão. Quarto, amor. Quinto, adoração. Quantos querem viver em todos esses níveis?